Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ministra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, a palavra que cada um de nós necessita nessa manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Nos alimenta com a Tua palavra. Mostra o caminho, Senhor, que devemos andar e a atitude que devemos tomar. Nos oriente, Pai. Somente a palavra da Tua graça alimenta o nosso espírito. Nos orienta a tomar a melhor decisão. Portanto, já te agradecemos e te peço, Senhor, me capacita a pregar a Tua palavra, pois eu preciso. Me capacita a ministrar na manhã de hoje o alimento que o Teu rebanho, os Teus filhos, precisam ouvir na manhã de hoje. E muito obrigado, Deus, pela glória de hoje. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Louvado seja o nosso Deus pela palavra de hoje. Amém. O tema de hoje tem por título: Prossiga, ainda que a figueira não floresça. É o tema de hoje. É a glória de hoje. Prossiga, ainda que a figueira não floresça. E o apóstolo Paulo nos diz isso em Filipenses. Dentre as muitas evidências que vamos ler, ele também fala sobre isso. No seu capítulo 3, verso 12 de Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, verso 12. E vamos aqui direto ao assunto. Prossiga, ainda que a figueira não floresça. E assim diz o Evangelho em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, falando da vida de fora, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é a transformação que você precisa, mas nessa manhã o Evangelho fala para mim e para você: prossiga, siga adiante, não desista. Paulo tinha certeza que ele já estava justificado, mas ele tinha consciência que ele precisava prosseguir para alcançar transformação na vida de fora. Para conquistar as outras coisas, ele tinha a maturidade: eu preciso prosseguir. Uma coisa está resolvida, mas as outras coisas, para serem resolvidas, para eu tomar posse, eu preciso prosseguir. Então, seja o que for que você esteja enfrentando, seja qual for a transformação que você precisa, o Evangelho diz, nessa manhã, claramente: prossiga. Prossiga, abençoado. Eu sei que não é fácil permanecer muito tempo esperando por algo. Às vezes cansa, entristece a gente, às vezes vem lágrimas, o coração fica angustiado, tem hora que o coração aperta: meu Deus, o que eu vou fazer? É difícil viver o tempo da espera, esperar por algo, e você não é o único a passar por isso. Eu tenho experimentado isso na minha carne também. Às vezes passo por isso. Você não é o único. E para piorar, ainda temos a nossa carne, que ainda fala um monte de coisas.
mas é como estamos lendo. Se você ainda não tomou posse, prossiga. Mesmo que a figueira não floresça, prossiga, abençoado, creia, tenha a confiança e a determinação por dentro, no seu coração. Eu vou celebrar a vitória dessa causa. Eu vou celebrar a vitória dessa causa em nome de Jesus. Mas para isso, o evangelho espiritual, nós estamos lendo algo que está na graça. Prossiga. Algo que está na graça. Eu vou conseguir o que eu quero conseguir. Mas para isso você precisa prosseguir. Em nome do Senhor Jesus. Vejamos agora o que diz Hebreus capítulo 4, verso 1. E diz assim o Evangelho, através da boca do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos. Então Paulo está prestes a falar algo muito importante, que devemos estar mais atentos. Ele vai falar algo muito sério, trazer uma exortação para a amada igreja e para nós essa manhã. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Em primeiro lugar, o que é o descanso de Deus, pastor? É você estar em confiança, em paz, é você estar na fé. É você viver em constante expectativa. Eu vou conseguir o que eu quero conseguir. Isso é estar em descanso. Eu vou celebrar a vitória dessa causa. Está aí alguém que está no descanso de Deus. Constantemente na expectativa, no exercício da sua fé em Deus. Eu vou ver essa cura no meu corpo. Você está em constante expectativa de fé. Você é alguém que está no descanso de Deus. Totalmente. Porque descanso de Deus não é repouso físico e ficar o dia inteiro sem fazer nada não. Sentado, estalando os dedos não. Tem gente que fica, né? Estalando os dedos. Não é esse descanso que a Bíblia está falando. Nem tampouco aqui está falando de descanso, de não fazer nada no campo espiritual. No campo espiritual nós temos que exercitar a fé. Em graça, você tem que se relacionar com Deus. A nossa fé não pode ser só teórica. Você tem que conhecer a graça e deve ter interesse de conhecer a graça de Deus. Mas a palavra da graça não é só experiência o tempo todo com o conhecimento da doutrina. Não é o tempo todo só isso, conhecer a doutrina. O evangelho da graça não é o tempo todo só isso. Conhecer a doutrina. Ela é também relacionamento com Deus. Senhor, eu tenho o conhecimento da Tua graça, eu sei que eu sou um amado e um abençoado. Mas eu tenho que encontrar uma saída. Eu preciso de uma saída para essa situação. Senhor, traz uma luz nesse momento difícil para a minha vida. Você tem que se relacionar com Deus. Mesmo sendo um conhecedor da graça. Mesmo sabendo que é um amado, um abençoado, mais que vencedor, eleito, justificado por dentro no seu espírito. Mas você deve prosseguir nas outras coisas, para alcançar, para tomar posse. Como Paulo falou em Filipenses. Eu tenho certeza que uma perfeição, mais adiante ele fala, eu estou justificado, mas tem uma outra que eu tenho que correr atrás. Eu tenho que prosseguir para tomar posse. A transformação na vida de fora. Essa conquista, eu tenho que ter atitude diante dela. Eu tenho que ter exercício de fé. Senhor, eu tenho o conhecimento da Tua graça, mas me dê uma luz nessa situação. Meu Deus, a minha saúde não está boa. Até o médico falou a mesma coisa. Mas eu te peço, Senhor, cura o meu corpo. Cura o meu corpo, Senhor. A graça, ela não pode ser só uma teoria o tempo todo na sua vida, não. Uma experiência teórica. Você tem que ter relacionamento também com Deus. Você vai perceber mais adiante, e isso está escrito para o nosso exemplo, que o povo que Moisés tirou ali, amando de Deus da escravidão,
tinha conhecimento das coisas de Deus através da boca de Moisés, mas esse conhecimento não estava acompanhado de fé. Portanto, não foram bem-sucedidos, não tomaram posse. E diz a mesma narrativa do capítulo 4, a gente vai ver isso, que tudo já estava pronto, de antemão por Deus. Mas por causa da incredulidade, por conta que a palavra não foi acompanhada de fé, muitos não tomaram posse. E nós estamos também caminhando em obras de antemão preparadas. E se esse conhecimento, Evangelho da Graça, não tiver um relacionamento da sua parte, uma vida de exercício na fé, uma vida de oração, você também não toma posse. E isso é muito importante nós entendermos na graça de Deus, porque é algo sério sendo tratado em uma carta na graça. O apóstolo Paulo falando sobre isso. São coisas que a gente tem que exercitar. Senhor, o outro exemplo bom a se pensar, eu não estou vendo o meu casamento bem, mas pela fé recebo ele transformado. Temos que ter essa determinação. Senhor, realiza o meu sonho, Pai. Qual é o seu sonho? Você deve ter um relacionamento com Deus e chamar a existência isso. Eu sei que eu sou um amado, um filho, propriedade exclusiva do Senhor, mas eu tenho um sonho, Senhor. Realiza meu sonho. Tem muitas pessoas bem envolvidas com a palavra, com o Evangelho da Graça, mas sem o exercício da fé, sem o relacionamento com Deus. E não é assim que o apóstolo da graça ensina. Então nós temos que colocar em prática, temos que abrir a boca e colocar Deus à frente de tudo, mesmo sendo conhecedor da graça de Deus. Mesmo que a Bíblia diga em Efésios que você está caminhando em obras de antemão preparadas por Deus, porque esse povo também, diz aqui a narrativa, que tudo já estava pronto para eles. Obras também de antemão preparadas. Um detalhe que se a gente não lê, não pede a Deus olhos iluminados, passa desapercebido. E você acaba vivendo um cristianismo só teórico. Só teórico. Não, eu já sei que eu já sou abençoado. Eu já sei, então eu já estou completo, já estou perfeito, não precisa fazer mais nada na graça, e precisa sim abençoado. Tem muitas pessoas com conhecimento da graça, bem envolvidas, sabe onde está escrito as coisas, mas está faltando viver a fé. Tem que existir em cada um de nós a confissão de fé. Senhor, em nome de Jesus, traz os teus anjos para ministrar meu favor. Traz os teus anjos para ministrar nessa situação, meu Senhor, para que haja uma solução. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por eles ter tido confiança em Deus, uma fé exercitada em Deus, a gente vê ali que quando eles foram lançados na fornalha de fogo, apareceu um quarto homem. E quem era esse quarto homem? O livro de Daniel diz, foi um anjo do Senhor. Então veja que quando eu me relaciono com Deus, Deus traz um serviço angelical para a minha vida. Por quê? O conhecimento estava acompanhado de fé. O meu conhecimento está acompanhado de confiança. O meu conhecimento está acompanhado de comunhão com Deus. Então, não é só conhecer, tem que ser um conhecimento acompanhado de fé, em nome de Jesus. Amém. Aí você vai receber a visita em sua vida, no seu dia a dia, o quarto homem, que é o anjo do Senhor. Digo, o anjo do Senhor. Em casa, leia Daniel capítulo 3, verso 28, que fala sobre isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram essa experiência. O próprio Daniel também provou desse serviço angelical quando foi lançado na cova dos leões. Você conhece, você sabe disso. Mas ele era um homem de relacionamento com Deus. Ele orava. Ele tinha contato com Deus. De certa feita, e não só uma vez, o anjo falou, olha, por causa do teu comportamento,
por causa do teu compromisso com a palavra, por conta da tua humildade, Daniel, por causa das tuas palavras, foi que eu vim. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E como que Deus pode conhecer as minhas petições? O que eu preciso? Através da oração, através do meu exercício de fé. Ah, mas Deus já sabe o que está na minha cabeça. Mas só que esse pensamento não bate com o Evangelho. Deus sabe o que está na sua cabeça, porque Ele é soberano. Mas mesmo sendo soberano, Ele diz, em uma carta na graça, Filipenses 4, 6, que depois você pode ler. Ele diz, vem falar comigo, filho meu. Deus, através da boca de Paulo, diz, olha, vem falar comigo, filho meu. Conversa comigo. Você não pode ser um crente teórico, um cristão teórico. Tem que haver intimidade com o Senhor. Diga, eu recebo essa palavra. Ele sabe o que está na sua cabeça, mas Ele quer que você fale com Ele. Deus quer que a gente fale com Ele. Converse com Ele. Tem essa prática no nosso dia a dia. Surgiu uma dor no seu corpo? Meu Senhor, em um nome do Senhor Jesus, cura o meu corpo. Tira essa dor que eu estou sentindo, meu Deus. Eu sei que sou um amado, eu sei que eu sou um anjo em vaso de barro, mas receba a existência da minha saúde. Isso em você ou na vida de quem está precisando? Tem que haver esse exercício de fé. Eu tenho mais um pouco para falar, para ler aqui em Hebreus, e eu vou ler com vocês, mas eu gostaria de fazer uma oração por você, nesse momento agora, que talvez anda com o coração um pouco apertado, um pouco triste, um pouco preocupado, enfim, com alguma situação ruim. Quem me ouve também, pastor, eu reconheço que eu estou precisando de consolo, eu estou precisando de paz na minha vida, então eu quero realizar uma oração com você, orar com você, para que você tenha descanso em sua vida. Então já está dando para você entender que descanso de Deus não é repouso de não fazer nada no campo espiritual. Tem muitas pessoas que pensam que descanso de Deus é isso. Não, já está tudo feito. Não precisa fazer mais nada, sim, está tudo feito. Mas se você não ora, se você não declara, você não toma posse. Tem que haver o exercício da fé em você, abençoado. Senão a Bíblia não falava tanto de oração, tanto de você falar com Deus, de fazer esse exercício de fé. A carne não quer, ela milita, mas a gente tem que exercitar a nossa fé. Prosseguir, ainda que a figueira não floresça. Tem coisas que parece que quer ficar agarrado em nossa vida, mas vai passar em nome de Jesus. Eu vou celebrar a vitória dessa causa. Eu creio. E essa fé tem que estar aí dentro de você, o tempo todo. Em nome de Jesus, eu vou celebrar essa vitória. A vitória dessa causa, em nome de Jesus. Essa palavra, pastor, eu quero carregar agora dentro de mim. Eu vou celebrar a vitória dessa causa. Eu vou celebrar a vitória dessa causa. Eu vou conseguir o que eu quero conseguir, em nome do Senhor Jesus. Exercício de fé, abençoado. E nessa oração, eu peço que você ore também por quem te fez um mal. Isso é muito importante. Pastor, me fizeram mal. Ore por essa pessoa, abençoada. Porque a oração vai transformar ele ou ela e você. Porque se você é pego orando por alguém que um dia te fez mal, você já está curado. Isso significa que você já está curado. Pastor, eu estou orando por uma pessoa que me fez o mal. A minha ex-esposa, pastor, já estou orando por ela. Já estou orando pelo ex-marido que eu tive, pastor, que me fez muito mal aquele ex-marido. Mas eu tenho orado por ele. Então você já está curado. Você já está transformado. Porque quando oramos por uma ex-esposa que nos fez muito mal, ou um ex-marido, nem sei por que estou falando isso, mas Deus sabe de todas as coisas, pois eu nunca usei essa expressão aqui, mas se Deus está permitindo, é porque você está precisando ouvir isso. Orar por alguém que te fez o mal,
em especial um ex-marido ou uma ex-esposa, é porque Deus quer ver você curado, transformado primeiro. E se você está orando por esse ex-marido, o milagre já está acontecendo na sua vida. Ele vai estar recebendo, porque você já recebeu já. Você já recebeu. Só a capacidade de a gente estar orando por alguém que já nos fez muito mal, você já está curado. Diga graças a Deus. Você já está curado, abençoado. E para a gente manter a nossa espiritualidade saudável, é muito importante isso. Ah, pastor, não quero orar por alguém que me fez o mal. Não quero. Então você não vai manter a sua vida espiritual saudável. Infelizmente não vai. Eu não consigo, pastor. A pessoa me fez muito mal. Inclusive, estou falando agora, lembrei, só tenho ódio, só tenho raiva. Ore para Deus te curar, abençoado. É uma doença isso. Ter raiva, amargura. O Evangelho diz aqui em Hebreus que um cristão não pode ter raiz de amargura. Senhor, eu sei que eu sou um eleito de Deus, um predestinado, mas esse predestinado aqui está precisando que uma ferida seja cicatrizada. Me livra dessa amargura que eu tenho, Senhor. Me cura dessa amargura que eu tenho no coração. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas nesse momento que estão precisando que feridas sejam cicatrizadas também. Que precisa dessa cura no coração. A gente sempre ora no final, mas Deus colocou no meu coração para a gente orar agora, no meio da reunião. Realizar essa oração, sentadinho, do jeitinho que você está aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Feche seus olhos nesse momento e entre em contato com Deus. Rasgue o seu coração, não as suas vestes, as vestes não, mas o seu coração. Diga tudo que está aí dentro do seu coração para Deus. Fala para Ele: meu Deus, essa é a minha necessidade, esse é o meu sonho, é isso que eu preciso. Conta tudo, fala tudo para o seu Deus nesse momento. Você é um conhecedor da graça de Deus, um abençoado, um amado, mas Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma saída, uma luz, nesse momento difícil da minha vida. Em nome de Jesus. E muitas outras coisas, Senhor, que precisamos. Às vezes, Deus, a gente sente falta de calma. Essa é uma grande verdade, Senhor. Além das necessidades de cura, de prosperidade, a gente também, Senhor, precisa da calma no nosso coração. Pois é difícil, Senhor, esperar certas coisas, certas mudanças. E só o Senhor para nos capacitar. Capacita a nós, Senhor, a viver a confiança. Às vezes nos falta paciência, Senhor. Às vezes nos falta paciência. Pelo tempo da espera de algo em nossa vida. Às vezes nos falta, Senhor, aquela paciência, aquela calma para continuar esperando. Nos ajude, Senhor. Falta paciência até mesmo, Senhor, para amar, para perdoar. E eu recebo esse amado irmão perdoando e orando por essa pessoa que um dia lhe fez o mal. Ore também por essa pessoa. Peça para Deus cicatrizar feridas em você. E ore por essa pessoa que fez o mal a você no seu trabalho ou na sua família,
ou a sua ex-esposa, o seu ex-marido. Isso, peça pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Se há um problema, peça uma solução, uma provisão da parte do Senhor. Meu Senhor, traz uma provisão, seja provisão na minha vida, Deus, nessa questão. Seja provisão nessa dor, nessa enfermidade. Se o seu casamento não está bem, ore pelo seu casamento. Pastor, meu casamento não está bem. Não está bem. A parte material está tudo certinho. Mas a felicidade, pastor, não está acontecendo como eu quero, como eu espero. Então chama a existência, abençoado. A felicidade para o seu casamento, a transformação na vida do amado, da amada pessoa que você tem, do marido, da esposa. Peça por ele, peça por ela. Ore pelos seus familiares, pelo seu filho. O meu filho não está bem, pastor. Ore por ele. Faça a sua confissão de fé, de cura ao seu favor, ou em favor de um familiar seu, em um nome de Jesus. Determine, Senhor, cura o corpo dessa pessoa. Cura o meu corpo, Senhor. Cura esse coração que tem raiva de mim, que tem ódio de mim. Cura esse coração, meu Deus, que carrega a enfermidade da amargura, a enfermidade do ressentimento, a enfermidade do ódio. Cura esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Cura. Cura, meu Senhor. Se você precisa de consolo, diga para o seu Deus: Senhor, eu preciso do teu consolo, eu preciso do teu conforto em minha vida, do teu carinho, Senhor. Diga para Ele também: realiza meu sonho, Senhor, realiza o meu sonho. Fala para o teu Deus acerca do teu sonho. Todos nós temos um sonho. Você que me ouve nesse momento, você que me acompanha através da internet, diga para Deus, fala acerca desse sonho. Com todo o conhecimento que você tem de Deus, saiba que você tem que se relacionar com Ele. Mesmo que você seja alguém muito envolvido com a palavra, saiba aonde está escrito tudo. Mas você tem que exercitar a sua fé também. Você tem que ter comunhão também. Você tem que se relacionar com Deus também. Pois a Bíblia pede de ponta a ponta que todos nós temos que nos relacionar com Deus. Se não há comunhão, não há milagres. Mas se há comunhão, você vai tomar posse dos feitos do Senhor na sua vida. Determine: eu vou ver a vitória, eu vou celebrar a vitória dessa causa. Eu vou celebrar a vitória dessa causa em um nome do Senhor Jesus. Eu vou ver o meu sonho se realizando. Recebo, Deus, assim como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o serviço de anjos. Assim também na vida de Daniel e de tantos outros. Eu recebo os anjos ministrando ao meu favor. Eu recebo, meu Pai, a tua bondade, o teu amor comigo. Eu recebo a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor em minha vida. Em um nome do Senhor Jesus. O serviço dos teus anjos, Senhor. Recebo o teu poder de cura em minha vida, em minha família. Eu recebo a tua prosperidade em minha vida. Isso. Eu recebo a tua prosperidade em minha vida, Senhor. Receba a minha vida livre dessas necessidades que eu tenho tido. Tem lutas que parece que vão ficar agarradas em minha vida.
pela vida inteira, Senhor, mas eu não recebo, porque eu creio que vai passar. Elas não vão ficar agarradas em minha vida, essas lutas, a vida toda. Não recebo, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, ainda que a figueira não floresça, porque eu creio que vai florescer. Porque eu vou celebrar a vitória desta causa em minha vida, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém e graças a Deus. Isso, louvo ao seu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você vai celebrar. Amém? Amém. É muito importante uma oração como essa, para você que é um conhecedor do Evangelho da Graça. Amém. E vamos prosseguir, porque tem mais coisas para a gente aprender aqui em Hebreus capítulo 4, verso 1, uma vez mais. Vamos lá. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ficou claro a todos vocês o que é descanso de Deus? Levante a sua mão. Ficou explicadinho? Graças a Deus. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Diga, a graça de Deus. Como se deu com eles. Falando de quem aqui? Daquele povo que Moisés, amando de Deus, tirou da escravidão. E quais foram as boas novas que eles receberam? Olha, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Todos vocês vão deixar de serem escravos. Essas foram as boas novas para ele. E para nós, a graça de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Que detalhe importante, hein? Ouviram a palavra de Deus, mas a palavra não estava acompanhada de quê? De fé. Detalhe pequeno e importantíssimo em nossa vida. Nós estamos lendo aqui algo, uma carta na graça, uma exortação séria e importante, que você deve grifar um detalhezinho que se a gente não para meditar, a gente perde. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem o quê? Concluídas, desde a fundação o quê? Do mundo. Diga, tenha a mente de Cristo. Ou seja, Deus está dizendo, através da boca de Paulo, Paulo já estava tudo pronto para aquele povo. Porém a incredulidade atrapalhou. Faltou a fé naquilo que eles estavam recebendo. A palavra não estava acompanhada do exercício o quê? Da fé. O que faltou para esse povo entrar no descanso? O conhecimento da palavra de Deus acompanhada de quê? De fé. Um relacionamento com quem? Com Deus. Então, se o conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, não está acompanhado de fé, sem a confissão, sem a oração, você não desfruta da promessa. Ou seja, traduzindo, da promessa que você quer, da promessa que você precisa, dos feitos de Deus na sua vida. Eu estou lendo, repito uma vez mais, uma carta na graça, que faz uma exortação séria. Isto foi escrito para o nosso exemplo. Veja, eles também estavam caminhando em obras de antemão preparadas por Deus. Mas o conhecimento, por não estar acompanhado de fé, muitos não tomaram posse. Que isso não aconteça com os conhecedores da graça. Amém. Também. Isso está claro, abençoado? Isso é uma glória linda para a gente entender no Evangelho da Graça. Isso é muito importante. É muito importante isso que nós estamos lendo. Porque tem pessoas que falam assim, pastor, todas as coisas já estão predestinadas para mim. Não importa como eu estou vivendo, eu vou tomar posse.
Vai não. Segundo o Evangelho, segundo o que está descrito aqui, não vai não. Não importa como eu esteja vivendo, pastor. Se eu estiver na carne, eu vou ser feliz do mesmo jeito, eu vou prosperar do mesmo jeito, eu vou tomar posse do mesmo jeito. Se eu não orar, se eu não fizer, eu vou tomar posse. Não vai. Olha o que diz aqui a continuação. Verso 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas o quê? As boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso quê? Coração. Então, que não aconteça com a gente o que aconteceu com aquele povo. Se há dureza de coração, não se toma posse da bênção. Mesmo que tudo esteja pronto. É só você ler de novo em casa. Mesmo que tudo esteja pronto. É como o verso 3 aqui falou claramente. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, mas por causa da incredulidade, por conta da palavra que não estava acompanhada de fé, muitos não tomaram posse. E não é diferente da gente, a gente também está caminhando em obras de antemão preparadas, porque Paulo diz isso em Efésios. Você está justificado, está salvo e está caminhando em obras de antemão preparadas por Deus. E muitos que só querem viver a teoria da graça, pensam assim, não importa a maneira que eu estou vivendo. Congregando ou não, orando ou não, fazendo ou não, eu vou chegar lá. Não vai. Não toma posse. E é o Evangelho que está dizendo isso. É a graça de Deus. A gente observa aqui também, que o que faz uma pessoa ficar anos esperando por algo sem tomar posse, sem nenhum acontecimento, nada, anos e anos esperando e nada acontece, a gente percebe aqui que a causa disso é a sua incredulidade, de coração. Deus, através da minha vida, pediu para você agora orar por quem já te fez o mal. Se você não se livra dessa amargura, isso vai atrapalhar você de tomar posse. Visto que o conhecimento não está sendo acompanhado por fé, por obediência, você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. E está atrapalhando você, abençoado, em tantas coisas, na sua saúde, na sua paz, por dentro, na sua tranquilidade no seu dia a dia. A gente é mais feliz com o coração limpo. Tranquilo. A gente fica com a nossa vida mais leve. É muito ruim a gente entrar num ambiente, a gente ter que baixar a cabeça ou se afastar, porque tem alguém ali que a carne odeia, tem raiva. Parece não. Quem carrega a amargura é que se sente mal. A pessoa nem notou, mas você está mal ali naquele lugarzinho ali, naquele ambiente. Quem está mais mal na situação é você. Então, para que isso não aconteça, ore ao Senhor sempre, como nós oramos agora. Senhor, cicatriza essa amargura, porque está fazendo muito mal à minha vida. Eu falo até coisas que não era para falar. E sendo um cristão, conhecedor da graça, hein? Da graça. Tira essa raiz de amargura de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Então, não endureça o seu coração para com Deus. Porque Ele é o único que pode te ajudar, te livrar dessa situação, seja ela qual for. Não seja um rebelde quando vem a palavra de Deus. Está bem claro aqui que temos que ter o exercício da fé em nossa vida. Que não podemos ser, aqui, um povo teórico. Tem um monte de gente teórica na internet. Não precisa mais congregar, não precisa mais louvar, não precisa mais semear, não precisa
perseverar. Deus já sabe o que está na minha cabeça. Deus sabe o que eu preciso. Não precisa mais não, hein? Já está tudo pronto, já está tudo preparado. Mesmo você vivendo uma vida torta ou não, já está tudo certo. Sim, está tudo preparado, está tudo certo. Mas se há incredulidade no seu coração, você não toma posse. E é o Evangelho que está dizendo isso. Graças a Deus que Deus usou a boca de Paulo para nos escrever esse exemplo para nós. Olha, o que aconteceu lá atrás, que não aconteça hoje com vocês. Porque pode acontecer. Tem acontecido isso em muitos ministérios. Tem muitos ministérios que estão acomodados com o conhecimento da graça de Deus. Que falar a palavra oração, perseverança é um palavrão. Perseverança, oração, em graça não precisa disso. Já está tudo pronto. E ninguém quer fazer mais nada. Vejamos o que diz o nosso Deus em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. E começa assim a palavra de Deus, em Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, não haja dinheiro, não haja prosperidade, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Digo, receba essa palavra. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, pensando no alto. Amém? Diga graças a Deus. Está aqui um grande desafio, viu? É você viver a fé quando as coisas não estão acontecendo. É você ter alegria no Senhor quando aquilo não chega. É você continuar sendo servo quando aquela prosperidade ainda não aconteceu. Aqui estamos diante de uma confissão de fé de um profeta. Isso aqui é uma confissão. Isso aqui é uma declaração. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, mesmo que não aconteça o que eu estou precisando que aconteça. Eu vou continuar exaltando o seu nome, porque eu creio, eu tenho fé dentro de mim, porque a palavra que eu tenho desse Deus está acompanhada de fé, que eu vou celebrar a vitória desta causa. Amém. Eu vou conseguir o que eu preciso conseguir. Mas é necessário que haja hoje isso em você. Prossiga. O que é que está? Louvado seja Deus. Amém. Prossiga. Essas palmas é sinal que a palavra está falando ao seu espírito, ao seu coração. Está tocando você. O que é que está sendo dito hoje para você viver? Prossiga. Ainda que a figueira não floresça. Essa é a mensagem que Deus está dando para mim e para você que está aqui, para você que me ouve. Essa é a palavra que Deus está nos dando. Prossiga ainda que a figueira não floresça, meu filho. Vem falar comigo, filho meu. Você é um amado, você é um abençoado, eu te escolhi, você é minha propriedade, mas vem falar comigo, filho meu. Pega esse conhecimento, essa graça maravilhosa e põe fé nela. Me coloca à frente da tua vida em tudo. Fala comigo e pede a ministração dos meus anjos. Coloca esse Deus poderoso à frente de tudo em tua vida. Coloca, meu filho. Fala comigo. Determina a cura do teu corpo em meu nome. Chama a existência a riqueza, que eu falei, eu sou dono do ouro e da prata. Chama isso para a sua vida. Mesmo sendo a propriedade exclusiva que você é minha. Vem falar comigo, filho meu. Paulo, o homem escolhido para trazer a graça, para colocar a igreja no lado espiritual, falou: é bom, é importante que você não ande ansioso,
mas que você coloque diante de Deus todas as vossas petições. Se você anda ansioso, é sinal que você está orando pouco, ou quase nada. Então tem que orar, tem que viver a palavra de hoje, em nome de Jesus. E eu recebo você celebrando a vitória dessa causa. Falando do seu sonho para Deus, e você vai tomar posse em nome de Jesus. E eu quero que você declare isso para o seu irmão. Abençoado, eu recebo que você vai celebrar a vitória dessa causa. E é com essa declaração que eu termino a reunião de hoje. Eu declaro e recebo vendo você celebrando a vitória dessa causa em nome de Jesus. Pode louvar ao nome do seu Deus. E bom dia a todos. Declare essa palavra para esse irmão, dê um abraço nessa pessoa. Eu declaro você celebrando a vitória dessa causa. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.